Olá pessoal, o canal Tudo sobre o Japão, para mais um conteúdo exclusivo para vocês, trazendo as principais novidades que aconteceram no Japão e na Ásia até o dia 25 de outubro de 2022. Quer ficar por dentro de tudo que acontece na Ásia e no Japão? Fique até o final do vídeo, resumão para vocês em menos de 10 minutos e hoje tem conteúdo legal para vocês. Hoje a gente vai falar sobre esse escândalo que aconteceu no Japão, da resignação do ministro da Economia. Também o novo ministro da Economia, que deve começar a partir de agora. A gente vai fazer uma análise econômica para você no final do vídeo, falando sobre a questão do iene e por que ele está desvalorizando tanto. E mais informações também sobre a crise que está acontecendo em Taiwan e também entre as Coreias. Então, quer ficar por dentro? Não perca, fica até o final do vídeo e não deixe de clicar no botãozinho do like. É muito importante para o nosso engajamento e também se inscreva se não for inscrito ainda, porque ajuda bastante aqui o canal, beleza? Então vamos lá. Começando aqui, sim, direto ao ponto. Ministro do gabinete japonês, no caso, ministro da Economia, renuncia por ligações à ex-igreja, aí no caso de unificação. Vou explicar para vocês o que está acontecendo, né? Justamente aí com a tradução simultânea vindo na reportagem da Nikkei Internacional. Então é o seguinte, gente. A Igreja de Unificação, ela foi associada recentemente ao PLD, que é o principal partido que hoje comanda o Japão, que tem a maioria, por exemplo, da Câmara, que seria equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil. Eles tomam as principais decisões no país. E existiu, nesse momento, uma grandes acusações do toma lá da cá, que é feito entre a Igreja de Unificação e o Partido Liberal Democrata. E da onde surgiu isso? Surgiu justamente do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que o principal motivo alegado aí justamente pelo assassino foi de que o Partido Liberal Democrata tem associações aí, no caso, com a Igreja de Unificação, que possui práticas polêmicas e contestáveis, sendo que, no caso, a família dele, né, no caso a mãe do assassino, perdeu aí, sei lá, 10 milhões de ienes, um montante significativo, pelo menos é o que ele alega, com relação a essa questão. Então, isso despertou uma raiva, obviamente, nesse cidadão que acabou ocasionando o assassinato e, consequentemente, essa explicação que trouxe a gente até aqui. Então, investigações estão acontecendo nesse momento. Então, o primeiro-ministro do Japão, né, o Fumio Kishida, está promovendo nesse momento discussões a respeito dessas uniões, desses laços entre o Partido Liberal Democrata e a Igreja de Unificação e, naturalmente, as verdades estão surgindo à tona, né? Então, realmente, o Japão, muito pacificamente, demorou realmente muito tempo para reagir com relação a esse assunto, mas parece que agora está acontecendo. E o ex-ministro da Saúde, que inclusive até foi cotado para ser o novo primeiro-ministro do Japão, antes do Fumio Kishida, o Goto, ele deve ser o próximo ministro da Economia. Na verdade, ele já será o próximo ministro da Economia. Talvez isso ajude, inclusive, o país a sair dessa lama, né? Principalmente com relação à política monetária. Então a gente espera aí talvez uma reação que vá melhorar também a economia japonesa em função, nesse caso, desses escândalos que acabou acontecendo envolvendo o Partido Liberal Democrata e, no caso, esse economista aí e também a Igreja de Unificação. Vamos lá, mais informações aqui. E essa é uma informação que concorda com tudo que a gente vem falando. O Japão ele deve melhorar um pouco na democracia. Pelo menos é o que diz o ex-primeiro-ministro em discurso aí, né, por Abe. Então, realmente, depois de tantos movimentos aí e investigações que agora estão acontecendo sobre a Igreja de Unificação e também sobre essas influências no governo japonês, é capaz que a situação melhore no país. Isso é bem interessante porque realmente eu acredito, sinceramente, também que vai acontecer. Tsai, né, e diz que Taiwan não vai ceder à pressão da China. Então, as pressões da China sobre a unificação desses países, do sistema político e outras questões, está cada vez mais forte e Taiwan gera resistência. Na verdade, todo mundo já esperava isso, né? O que seria surpresa para nós e se fosse declarado o contrário. Taiwan quer se manter independente. Taiwan
quer se manter um regime apartado da China, apesar de ficar geograficamente posicionado até dentro, né, do país, apesar de ser uma ilha à parte, realmente é um ponto que eleva a tensão na região. E sim, gente, pode acabar desencadeando sim um conflito militar. E é isso que ambos os países querem evitar, porém, nesse momento, não parece ter uma outra alternativa, né? Então, se não vai no discurso, se existe essa discrepância de discurso, tem que ser na força, pelo menos é o que muita gente, muitos especialistas acreditam. Enquanto isso, na Rússia, como sempre, a gente sempre acaba trazendo para vocês uma atualização do que está acontecendo e o conflito parece que vai demorar bastante tempo, né? O inverno vai passar praticamente todo aí com conflitos armados, né, e também lançamento de mísseis, sabotagem ao sistema de infraestrutura. Não parece que as coisas vão mudar. Então, o primeiro-ministro russo, né, ele trouxe a informação para que se preparem para um conflito prolongado, e esse é justamente o novo desafio das operações especiais que eles se auto-intitulam, no caso, na Rússia, né? Então, realmente, é uma informação que vocês precisam saber, porque esse conflito não parece que vai acabar tão cedo, né? Agora, quais são os danos de longo prazo para a economia russa, ucraniana e da região? Realmente, a gente vai mensurar isso ao longo do tempo, né? Muitos especialistas também dizem que a Rússia não tem tanto arsenal assim, ou tanto poderio militar para poder suportar uma guerra em pleno inverno. Porém, a gente vai acompanhar aí realmente a evolução dos próximos capítulos. Enquanto isso, a Coreia do Sul diz que o 7º teste nuclear da Coreia do Norte foi concluído, né? Então, realmente, as tensões na região estão aumentando, né? Quem nega isso realmente não está acompanhando nada de geopolítica e também nada desses conflitos militares, e realmente a situação é tensa. Mas enquanto isso, para aproveitar também o momento, lógico que muito conturbado, mas ainda, né, digamos, um momento estável do ponto de vista de turismo, e agora com a reabertura do Japão. Se você quiser passagem aérea com desconto, entre em contato com a Jisai Travel, que no número que está aqui em cima. DDD 11 9 30 30 0101 é o número chave aqui para vocês para comprar passagens aéreas para o Japão e para a Ásia. Coloca o 55 na frente se você estiver do Japão e quiser regressar para o Brasil. Você não vai se arrepender. Tem as melhores cotações, o melhor serviço do mercado. Confira e comprove realmente aí as melhores condições com a Jisai Travel. Vamos lá, enquanto isso, o iene fraco afetando os planos dos estudantes de estudar no exterior. Então não é só o brasileirinho médio que sofre com a desvalorização cambial. É verdade que o dólar aumentou muito nos últimos anos, principalmente com relação ao real. E naturalmente os planos dos brasileiros para poder fazer turismo e também intercâmbio, muitos deles acabou caindo por terra, ou sendo direcionado para países mais baratos. E nesse momento os estudantes, né, os possíveis intercambistas japoneses também têm sofrido com relação a essa variação cambial. E pela primeira vez, praticamente aí na sua história, né, pelos estudantes aí da faixa de 18 a 25 anos, que até então não estavam preparados para esse tipo de variação. Mas acontece que, nesse momento, realmente o iene está fraco e está prejudicando bastante o andamento aí dos planos de intercambistas. Enquanto isso, as vendas de restaurantes no Japão sobem pelo 10º mês consecutivo, com aumento de 19,7% aí com relação ao mês de setembro. Mostra que a atividade do Japão, principalmente nessa parte de restaurantes, está voltando à sua normalidade pré-pandemia. Então realmente a gente deve acompanhar esse movimento, esse é muito bom, porque mostra que a economia japonesa está dando sinais de melhora. Enquanto isso, o Nidec registra vendas recordes e um lucro líquido em meio ao iene fraco, né? Nidec Corporation, que é uma empresa que fornece componentes eletrônicos para motores, no caso, né, da parte principalmente de autopeças, que foi muito carente nesse momento no Japão, é óbvio que cresceu bastante, né? Por quê? Porque a demanda é praticamente, né, maior do que a capacidade de produção. Ainda com os aumentos de produção, aí fazendo Zangyo, tudo que é possível, trabalhando em plena capacidade, não foi possível abastecer toda a demanda do mercado, que sim, sofre nesse momento
com a falta de abastecimento na questão dos chips, mas as empresas desse setor, obviamente, acabam se beneficiando disso. Enquanto isso, uma notícia muito boa para o Reino Unido, pelo menos é o que dizem alguns especialistas. Sunak, né, com ascendência indiana, assume o comando, no caso, do Reino Unido. E sim, ele pode realmente ser uma figura extremamente estratégica para a região, né? Pela primeira vez, o Reino Unido se, digamos, curvando à nacionalidade indiana. Claro que ele não é só indiano, né? Ele é sim britânico, mas isso traz uma visão da oxigenação dos estrangeiros na região, né? Principalmente da população indiana, que é uma das maiores, né? Se não a maior dentro do Reino Unido como estrangeiros, né? Então é uma visão bastante democrática e consequentemente muito favorável aqui para qualquer movimento que possa acontecer na região. Para você que está procurando emprego no Japão e é descendente de japonês, acesse as melhores oportunidades de emprego com a Gisai Work, o mesmo número da Gisai Travel aqui em cima. Não perca as principais oportunidades de emprego para vocês. Aproveita que agora está surgindo vagas aí, né, para você poder trabalhar. Previsão do tempo, rapidamente aqui para vocês. Máxima de 19, mínima de 10. Quarta-feira, praticamente de céu aberto. Bom dia para você ir ao parque. E vamos falar de câmbio aqui, que o mercado tá bastante aquecido. Vamos comparar o dólar com o iene e fazer uma análise aqui para vocês. Desde março de 2022, não é novidade para ninguém que ele saiu do patamar de 115 para 148,79. Apesar das intervenções até mal sucedidas que aconteceram nesse momento, o iene vem tendo, no caso o dólar com relação ao iene, um acúmulo de aumento de 30%, né, nos últimos 12 meses. E uma das coisas que eu gostaria de trazer para vocês é um pouco sobre a elevação da taxa de juros justamente dos títulos, né, americanos, que a partir do dia 16 de março, coincidentemente, nesse momento em que houve o blast, né, o grande aumento do valor do dólar, valorização do dólar com relação ao iene, foi justamente quando os Estados Unidos elevou pela primeira vez a sua taxa em 0,25%, saindo de 0,25% para 0,5%. Depois disso, foram aumentos sucessivos, um aumento de 0,5%, 0,5%, 1% e 0,75% no último 21 de setembro. Novos aumentos podem acontecer. E se isso acontecer, a tendência é que o iene ele venha a passar de 160, né, para $1. Então, pessoal, fica ligado, pessoal que gosta de investimentos, porque vocês podem ter uma oportunidade ou um problema aí para poder resolver. Beleza? Então, pessoal, mais informações aqui para vocês. A gente vai falar sobre a cobertura de um novo tufão que vai chegar no Japão a partir de amanhã. E se você tá gostando do nosso conteúdo, clica no botãozinho do like aqui embaixo, se inscreva se não for inscrito, continue acompanhando o nosso canal diariamente, porque todos os dias tem vídeo novo no canal Tudo sobre Japão e Ásia aqui para vocês. Um grande abraço a todos e até o vídeo de amanhã.